Realiza-se nesta oportunidade a sessão solene de outorga do título de cidadã honorária de Brasília à senhora Maria da Glória Rincon Ferreira. Convidamos para tomar lugar à mesa e presidir os trabalhos a senhora presidente da Comissão de Assuntos Fundiários da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputada Ivelise Longue. Boa tarde a todos. Tenho a honra de declarar aberta a presente sessão solene de outorga do título de cidadã honorária de Brasília, a senhora Maria da Glória Rincon Ferreira. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos e chamo para compor a mesa conosco prezadíssima secretária de Estado de Assuntos Sindicais, doutora Dulce Tanuri. O senhor presidente do CREA do Distrito Federal, arquiteto Alberto Alves de Farias. E com muita alegria, a nossa prezada homenageada, Maria da Glória Rincon Ferreira. Iniciando os nossos trabalhos, eu convido a todos para juntos entoarmos o hino nacional brasileiro. Ouviram
costume de falar de pé, ainda mais num dia de emoção, com certeza. Eu gostaria de saudar, com muito carinho, a nossa homenageada, Maria da Glória Rincon Ferreira. Saudar também nosso presidente do CREA do Distrito Federal, arquiteto Alberto Faria, minha prezada secretária de Assuntos Sindicais, Dulce Tanuri, os familiares da doutora Glória que estão aqui, dona Badia, meu querido Guilhermo, Elane, Heloísa, Zé, Antônio e toda a família de Glória, que somos nós, que trabalhamos com ela há tantos anos. Então, a todos os funcionários da Secretaria de Educação, da Secretaria de Habitação, da Secretaria de Obras e de tantos outros locais por onde Glorinha, com tanto sucesso, já passou e está. Queria saudar nosso prezadíssimo administrador regional de Brasília, também cidadão honorário desta cidade, desta casa, Cleito Aguiar, a secretária adjunta de Estado para Articulação de Assuntos Urbanísticos e Ambientais, doutora Rosimei Pimentel, prezadíssima doutora Graciana Garcia Lobo, secretária adjunta de Governo, prezado Roberto Marazzi, presidente da Organização das Cooperativas do Distrito Federal, OCDF, prezado engenheiro Ronildo Divino de Menezes, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Distrito Federal, senhores secretários, subsecretários da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, aqui presentes, Ana Lúcia, Hamilton, Danilo, cadê a Gisele? Gisele, Raimundo, em nome de vocês todos e também em nome do Hélio, que foi uma pessoa também incansável para nos ajudar aqui na organização, né? Eu saúdo a cada um de vocês, queridos amigos da Glória aqui presentes, Mário, demais autoridades, Davi, Rui, enfim, a todos vocês que hoje aqui prestigiam essa solenidade tão importante para nós. Porque essa casa, ela tem por obrigação buscar reconhecer aqueles que tanto se dedicam à cidade, principalmente aqueles que ajudam a cidade a crescer de uma forma ordenada, que é o que garante de fato o desenvolvimento social de uma cidade, é o que garante de fato que as pessoas possam ter mais oportunidades, é através de você poder pensar e planejar o futuro das cidades, é que você vai garantir que as próximas gerações possam ter qualidade de vida e possam, se Deus quiser, ter um mundo mais justo do que aqueles que nós temos. Então é muito bom e muito importante que essa casa homenageie pessoas como Glória Rincon, que sempre se dedicaram a esta causa. Uma luta que às vezes até parece, para fazer um trocadilho, um pouco inglória, mas que ela sempre soube levar com muita sabedoria, com muito cuidado, principalmente o cuidado com o trato da coisa pública, o que é muito importante para nós que somos servidores. E Glória tem todo um passado aí para mostrar para a gente e um presente muito bonito, e que nós temos certeza que o futuro mais bonito ainda será. Glória, não vou dizer exatamente quando você formou, mas você entrou no serviço público, lá para os idos de 72, em Camaçari. Glória era gerente de toda a área de desenvolvimento de uma região que, na época, né, era bastante pujante e que precisava que se tivesse um planejamento minucioso, e ela lá coordenou esse trabalho com muita competência. E felizes de nós que a recebemos aqui, em 83, nós nos conhecemos no antigo DAU, Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Alberto também estava por lá. E muitos momentos de convivência interessantes. Dali lutamos muito para que aquele departamento passasse a ser um instituto, e conseguimos. Depois esse instituto fosse incorporado a uma secretaria específica de desenvolvimento urbano, também foi conseguido. Juntas também conseguimos
coordenar o primeiro plano diretor do Distrito Federal. Então, é uma caminhada muito longa, mas uma caminhada de muita alegria, de muita realização. E é importante a gente falar do currículo e do que as pessoas que recebem esse título, né, têm. E Glória, além de tudo isso, ela também não só formou na Universidade de Brasília, mas teve um curso de pós-graduação na Universidade de Lima, no Peru, na parte de planejamento urbano. E, com isso, trouxe esses conhecimentos que muito nos ajudaram a que esses planos todos tivessem, né, sucesso. Também na Secretaria, tanto na Secretaria de Obras, quanto agora na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, tem desempenhado vários cargos, foi diretora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, foi membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que era o conselho que decidia muitas das questões do futuro. Eu gostaria de convidar a nossa secretária, a doutora Diana Mota, secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, para compor a mesa aqui conosco, por gentileza. Muito bem-vinda. Então, muitas dessas áreas que ela atuou e que ela vem atuando até hoje, ela tem sempre dado a contribuição dela enquanto profissional, o que é muito importante. Mas também tem dado uma outra contribuição que eu acho fundamental. Porque não basta apenas num trabalho você se dedicar, você gostar daquilo que você faz, mas é importante que você também pense nas pessoas que te cercam neste local. A forma como você conduz, e eu gostaria de novamente também interromper e convidar para compor a mesa junto conosco o arquiteto, deputado e secretário de Obras, Rony Nemer. Que também é parte integrante de toda essa história, que a gente costuma dizer que uma história que é contada, né, por um grupo, por uma equipe, se torna uma história bem muito mais bonita, muito mais completa. Eu acho que é isso que a gente hoje comemora também aqui. É esse lado que Glória tem da amizade, é esse lado que ela tem da sensibilidade para com as pessoas, e isso é muito importante. E hoje, eu conversando, eu cheguei e perguntei até a algumas pessoas, né? Eu falei, me descreve rapidamente, Glória. Aí falei com o Hélio. E na hora ele pegou e virou para mim e falou assim, olha, Glória é uma pessoa simples, mas o cartão de visita dela é a sensibilidade, é a solidariedade. E eu achei isso muito bonito. Você vê que uma pessoa que está trabalhando ali sempre do lado, em vez de ele falar desse lado tão que nós conhecemos, que é o da competência, da sabedoria, ele mostrou aquela sabedoria maior dela, que é a sensibilidade, é o pensar nos outros. Depois eu conversei com o Zé. Falei, Zé, e você? Como é que você descreve Glorinha para a gente? Aí a primeira coisa que ele colocou, é extremamente obstinada. Quando tem um desejo, um objetivo, ela vai atrás. E consegue. Até dizendo e contando, viu, Glória, da dificuldade no início, na Faculdade de Arquitetura, na UNB, você vindo do curso de magistério, eu acho que é por isso que você nos ensina tanto, né, professora também. E vocês sabem que na carreira de magistério tem muita disciplina, como de cálculo 1, cálculo 2, que nos apavoram quando a gente vai fazer arquitetura, mais ainda para ela, porque ela não tinha visto isso, né, com tanta familiaridade no dia a dia do curso de normal que ela tinha feito. Mas superou isso tudo, com garra, com a garra de leoa que ela é. Eu costumo dizer, é uma leonina típica, porque ela tem essa vontade enorme de fazer as coisas, de correr atrás, mas com carinho, com amor, protegendo a todos que estão por perto. E também uma outra questão que eu achei muito interessante que o Zé me disse, que as amizades de Glorinha são perenes. E realmente, a gente olha aqui em volta e vê o quanto que isso é verdadeiro. E até em relação a esse aspecto, logo que nós marcamos a data de hoje, eu falei assim, bem, eu vou escrever algumas coisas. Não consegui, gente.
Eu já sou indisciplinada mesmo em relação a isso, ela me conhece de muito tempo, né? Nós já cansamos de fazer alguns discursos, chegava na hora eu não lia nem uma palavra daquele discurso. Então eu sempre fui um pouco indisciplinada para isso. Mas mais ainda quando a gente vai falar de uma pessoa que a gente gosta demais. Se torna mais difícil ainda você escrever. Acho que o coração ele fala muito mais. Ele expressa muito mais aquilo que a gente gostaria de falar. A gente pode até, às vezes, ser repetitivo, enfadonho, às vezes até, mas, pelo menos, o discurso fica aquele que a gente realmente gostaria de dizer, é aquilo que a gente gostaria de colocar para as pessoas, do que a gente pensa e das razões dela merecer esse título que eu acho tão importante, que é o de cidadã honorária do Distrito Federal, da nossa capital, que é Brasília. E dizer que, de fato, Glória, amizade, e aí a gente começa a pensar quais são as qualidades e os defeitos, porque a gente não vê isso em amigo. A gente não avalia esse tipo de coisa em amigo, a gente não fica procurando isso. Porque amigo, gente, a gente não escolhe. Ninguém chega e fala assim, aquele ali vai ser meu amigo. Não, você é conquistado por aquela pessoa para que você seja amiga dela. Ela te conquista, ela te cativa. E a partir daí, pronto, acabou, você não tem mais definições. É isso que é o gostoso da vida. É você saber que você sempre vai ter um ombro amigo, é você saber que você sempre vai ter uma pessoa para poder estar comemorando as alegrias. E eu costumo dizer, nós tivemos muitos momentos de alegria, tivemos momentos de choro também, mas eu posso dizer que mesmo os momentos de choro que nós tivemos foram muito mais de alegria do que de tristeza. Acho que isso a gente pode dizer, né, Glória? Coisa boa, né? Acho que a gente tem que agradecer a Deus por tudo isso, por essa alegria que a gente tem. Então, era isso que a gente gostaria de dizer. Você é extremamente merecedora do título que recebe hoje. Eu acho que só engrandece cada vez mais desta casa esse título que você recebe. Você que é de Anápolis, que morou em Pires do Rio, mas que adotou Brasília como a sua terra, né, quase que terra natal, porque nós adotamos isso aqui como lugar para a gente viver, para criar os nossos filhos. E está aqui o Guilherme, esse menino tão querido, tão maravilhoso, está aí já formado, né, mostrando a capacidade dele. E isso, Glória, é fruto seu. Essa beleza, essa maravilha é fruto seu. E é uma coisa que a gente sempre tem que agradecer todos os dias. A sua família também, Dona Badia, essa pessoa tão carinhosa, tão querida, só da gente olhar já dá vontade de abraçar e dar um beijo. Mas é verdade. Eu acho que tudo isso, é esse amor, é essa família, é isso que traz para a gente segurança para o que a gente faz. Se a gente pode dizer que é feliz e que faz as pessoas também felizes, é porque a gente teve um berço, teve uma família que nos deu esse esteio. Sem ela, a gente não é nada. E graças a Deus que a gente tem perto de nós sempre uma família maravilhosa, que nos orienta, que nos guia, que nos mostra o que é melhor, mesmo que às vezes a gente seja um pouquinho, né, saia um pouquinho daquela regra, mas com certeza esquecer, a gente não esquece jamais o que é mais importante. Então, Glorinha, parabéns. É muito bom eu poder ter esse privilégio de estar aqui na casa, de ter proposto a você esse título, que foi aprovado por unanimidade neste plenário, por unanimidade nesse plenário. O seu nome é incontestável dentro dessa cidade. São muitas pessoas que chegaram depois para demonstrar o carinho, a amizade e o respeito pelo seu trabalho. E, para concluir, eu li uma historinha um tempo desse, e eu achei que ela é bastante adequada. A história dizia o seguinte, e ela é verídica. A gente li num livro que eu achei interessante, tinham várias histórias, várias questões sendo abordadas para a gente poder refletir. E dizia o seguinte, na época da Guerra do Vietnã, um orfanato de crianças vietnamitas foi bombardeado. E os missionários e algumas crianças vieram a falecer, outras ficaram gravemente feridas, outras, graças a Deus, ficaram bem, mas, especialmente uma menina de 8 anos, ficou muito ruim, muito doentinha. Teve um traumatismo e precisava urgentemente de uma transfusão de sangue. E era um lugar muito difícil até para conseguir as coisas. E chegaram no local um médico, uma enfermeira norte-americanos, e que também não falava a língua das crianças. E eles fizeram entre os adultos para saber qual que teria sangue compatível com o daquela criança, e nenhum.
e não tinha tempo hábil de levá-la para lugar nenhum. Então, eles tentaram, através de gestos, né, transmitir às crianças que ali estavam, porque algumas daquelas crianças tinham sangue compatível, para que elas pudessem entender, né, eles que não falavam a língua das crianças, né, que uma delas poderia se oferecer a fazer essa transfusão de sangue. E tentaram e conseguiram. O menininho, dali a pouco, magricelinho, levantou lá o bracinho dele. Aí eles foram lá, tentaram mais uma vez tentar explicar para ele, mas sem, né, ele conseguiu entender um pouquinho. Ele deitou na maca, prepararam e começou a transfusão de sangue. Aí, de repente, ele deu um soluço. Aí eles pararam, preocupados, achando que podia estar doendo alguma coisa, né? Tentaram saber do menino e ele balançou a cabecinha, né? Aí continuaram, mais uma vez ele deu mais um soluço, até que o soluço ficou ininterrupto. Chorava copiosamente. E eles, desesperados, não sabiam o que fazer. Tinham que continuar para salvar a outra criança, mas, ao mesmo tempo, preocupados com o que estava acontecendo com aquele menino. Se ele estava sentindo alguma coisa que eles não estavam conseguindo perceber. E aí, nisso chega uma enfermeira, que vinha de um outro local, que era vietnamita. E eles então pediram, conversa com essa criança, tenta descobrir o que está acontecendo com ela. E ela começou a conversar, e o menino, o nome dele era Heng. O menino foi ficando mais tranquilo, o semblante foi ficando mais calmo, e ele parou de chorar. E aí o médico perguntou, mas o que aconteceu? Por que ele estava chorando? Ele estava sentindo dor, estava machucando alguma coisa? A enfermeira falou assim, não. Ele estava muito preocupado, porque ele não entendeu direito o que vocês passaram para ele. E ele entendeu que vocês iam tirar todo o sangue dele e passar para a menina para salvá-la. E ele estava chorando porque ele sabia que ele ia morrer. Aí o médico ficou assim, né? Falou assim, pergunta para ele então, se ele achou que ia morrer, por que ele se ofereceu? A enfermeira perguntou e ele respondeu, porque é minha amiga. Então o nosso Heng é a Glorinha. Felicidades, minha amiga, viu? Que Deus te reserve também muitos momentos felizes, como aqueles que você sempre tem reservado para nós. Que este título sempre, cada vez mais, te dê mais orgulho de ser a pessoa que você é, maravilhosa. E vamos ainda trilhar muitos caminhos aí pela frente. Se Deus quiser, com muitas realizações. Que Deus te proteja bastante, viu? Beijo grande no coração. Eu gostaria agora de convidar todos os integrantes da mesa para que, juntamente comigo, né, façamos a entrega do título de cidadã honorária do Distrito Federal de Brasília para a doutora Maria da Glória Rincon Ferreira. Vou tirar meu óculos. Pois é, vamos aqui. Pois não. Gostaria agora de passar a palavra ao arquiteto Rony Nemer, deputado distrital e secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal. Senhora presidente da Comissão de Assuntos Fundiários e autora da iniciativa, deputada Ivelise Long, aqui eu parabenizo
pela iniciativa e, confesso, um pouquinho de inveja e somar aí nessa indicação. Cumprimentar Glória, Glorinha, Marina da Glória, como carinhosamente nós sempre te chamamos, uma amiga, já cidadã honorária de Brasília, dessa cidade que ela ajudou a construir. Cumprimentar a Diana, secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano, secretária Dulce Tanuri, secretária de Assuntos Sindicais, Alberto Faria, também arquiteto, presidente do CREA, os familiares da Glória, os arquitetos, colegas, as pessoas aqui, todos os amigos, as pessoas que estão na galeria, administrador de Brasília, Cleito Aguiar, Hamilton, subsecretário da SUMOR, e dizer que, primeiro, eu queria pedir desculpa, porque não era nem para eu estar aqui, porque eu não estou vestido adequadamente para estar aqui em cima. Eu estava vistoriando uma obra em Santa Maria, que a gente está com uns probleminhas, estou indo para Planaltina. Falei, vou passar lá, porque quando eu vi na agenda, falei, olha, não vou deixar de dar um beijo na Glória. E não preparei nada para falar, vou falar do que o coração está sentindo. Você sabe do carinho que eu tenho por você, sempre tive. Aliás, por você, pela Evelise, pela Cecília. Pessoas que, quando eu formei, cheguei lá na secretaria, de pé quebrado, com cabelo desse tamanho, encaracolado, achando que sabia tudo, e vocês, com muita delicadeza, falaram, eita, moleque, é mais embaixo, não é por aí não, sabe? E me colocaram nos eixos e me ensinaram sempre. E você, Glória, além de ajudar profissionalmente, você sempre me ajudou também pessoalmente. Sempre me chamava, me dava uns toques em algumas coisas, não só a mim, que a Glória é uma pessoa quietinha, aquela formiguinha, como a Evelise falou aqui. Ela não aparece muito, não é de muito discurso, não é de estar na frente, mas está sempre ali dando suporte, orientando, conscienciosa, procurando sempre o diálogo, sem destempero, com muito equilíbrio, com muita razão. Então, eu acho que você, a Evelise, está fazendo uma grande justiça, porque se esse DH, essa qualidade de vida que os jornais promulgam, divulgam, no Brasil inteiro, dizendo que Brasília tem essa qualidade de vida, e a gente sabe que tem, realmente, muito depende do seu trabalho, Glória. Se nós hoje somos considerados a capital de melhor qualidade de vida, muito por conta do seu trabalho, de formiguinha lá nos bastidores, garantindo que o desenho urbano possa garantir qualidade de vida, orientando para que se faça o melhor tecnicamente, o melhor politicamente também, porque os cargos que você sempre ocupou, sempre teve a política no meio, mas você com muito jeito, às vezes chegava um político lá e queria uma coisa assim, e às vezes a gente ficava nervoso, como técnico, você vinha, contornava e orientava, e acabava que o político saía de lá calminho, e a gente fazia a coisa certa. Então hoje nós estamos do lado de cá, como político, mas não esquecemos a parte técnica. E é muito gostoso poder participar disso, que a gente vê, às vezes, homenagens a pessoas que eu fico me perguntando, o que essa pessoa fez? Aquela pessoa ali merecia, e você é uma dessas pessoas que mereciam. Por isso que eu disse para a Evelise que vai um pouco de inveja, uma inveja boa, viu, Evelise? Uma inveja gostosa, não é inveja ruim, não. Porque aqui, eu fui entrando ali, cumprimentando, eu vi gente ali, a Márcia, que eu não via há anos. Vi gente do IPDF, eu falei IPDF, do antigo DEU, onde a gente trabalhou. Então, é isso que é gostoso. Pessoas que você conquistou. E tem um ditado que diz assim, a semeadura é livre, mas a colheita é certa. Na vida, Deus tem planos para a gente, mas a gente tem liberdade, o livre-arbítrio, para a gente semear o que a gente quiser, mas a gente vai colher exatamente o que a gente semeou. E o que você colhe hoje aqui, Glória, é o que você plantou. Respeito, carinho, amizade, fraternidade, seriedade, calor humano. E é isso que você colhe aqui. Você está vendo aqui cheio, lá tem pessoas na galeria. Tenho certeza que todos que estão aqui comungam com essas coisas que eu estou falando. Com essa glória da paz, essa glória paciente, essa glória amiga, que é lógico, no dia a dia, às vezes pode destemperar, pode de repente, no seu particular, mas uma pessoa que sempre do carinho, do amor, semeando respeito. E aqui você conseguiu reunir um tripé que eu não sei se é para ter dinheiro, mas eu sei que é para a felicidade, esse tripé que você reuniu aqui. Primeiro, e mais forte do tripé, Deus, fé em Deus, e eu sei que você tem, muita. Segundo, família, que está aqui a sua família. Uma mãe linda, eu fiquei olhando, eu falei, Glória, é sua mãe? Ela falou, é. Que é o maior tesouro que nós temos na vida, mãe. E o filho também, família.
Terceiro, os amigos, todos que estão aqui, para te homenagear, para dizer que nós somos orgulhosos de ter você como nossa amiga. E parabenizar a Ivelisse, porque é disso que nós precisamos, com técnica, com seriedade, nortear os rumos para que Brasília continue sendo sempre uma cidade de boa qualidade de vida, uma cidade onde nós possamos criar nossas famílias, que é o bem maior que Deus deu para a gente. E você, Glória, é uma das pessoas principais nesse procedimento. Porque quando a gente vai na Ceilândia, eu te vê lá discutindo com as pessoas, aí vou para Samambaia, está lá a Glória, fazendo PDL, fazendo PDOT, e vai lá não sei aonde, Santa Maria, está lá a Glória. E como todos nós arquitetos, mas você como uma professora nossa, orientando, ajudando. Então, tenha certeza, eu fiz questão, peço desculpa de ter vindo bem à vontade, mas é porque de obra não dá para trabalhar assim, né, todo na beca. Mas o meu carinho por você é tão grande que eu vou pedir licença à sua família, com todo respeito, e dizer: eu te amo muito e parabéns por tudo que você tem feito. Espero que você ajude a gente a fazer muito mais e melhor. Obrigado. Convidar o Dr. Alfredo Gastal, superintendente do IFAM, para compor aqui a mesa junto conosco, por gentileza. Gostaria também de registrar a presença de amigos que vejo aqui de muito tempo, pessoa que a gente também aprendeu muito sobre serviço público, sobre como a gente tem que se portar de uma forma decente, ética, que é o Dr. Vital, Moraes, que está aqui conosco. Meu amigo Dalmo, Cantídio, enfim, todos vocês que sempre têm nos ensinado bastante. Gostaria de passar... Alberto, né? Gostaria de passar agora a palavra ao arquiteto Alberto de Faria. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a secretária Ivelisse Long, que promove essa solenidade, essa sessão solene de outorga do título de cidadã honorária para a arquiteta Maria da Glória Rincon Ferreira. Pedir desculpas porque depois que a Ivelisse fala de improviso, o Rony fala de improviso e o improviso está nesse nível, vai ficar um pouquinho difícil para a gente poder transmitir para a Glória um pouco dos sentimentos e da minha percepção desse momento. Mas eu quero cumprimentar aqui também os demais cidadãos honorários que estão aqui presentes, o Cleiton Aguiar, o Márcio Edivandro, outros que estejam aqui presentes, que eu não tenha participado da sessão solene, o doutor Vital, que eu também tive a oportunidade de trabalhar e conhecer o seu valor, todos os arquitetos, arquitetas, urbanistas da CEDU, os amigos, os familiares, todos os que vieram aqui hoje acompanhar essa sessão solene. E dizer, Glória, que essa é uma homenagem muito interessante, muito importante, porque alguns nascem brasilienses, nascerão brasilienses e serão para sempre homenageados por essa cidade, porque nasceram aqui, terão o título de cidadão natos. E alguns, a cidade, através da Câmara Legislativa, através dos seus representantes, que representam o povo, escolhem para fazer uma homenagem. E você é uma dessas pessoas que foi escolhida. Essa homenagem ela é feita
sempre em função de algo que nos destaca, de algo que destaca o papel do cidadão dentro daquela cidade em que ele optou, decidiu trazer a sua capacidade, o seu conhecimento, o seu esforço, a sua dedicação, para que a cidade, de alguma forma, tenha sucesso. No nosso caso dos arquitetos e dos engenheiros, nós temos uma responsabilidade muito grande com a criação dessa cidade, com a concepção dessa cidade. E, particularmente, os arquitetos que se dedicam ao serviço público têm um compromisso ainda maior com essa cidade, porque o serviço público, tão atacado e muitas vezes tão agredido, ele, na realidade, em Brasília, se mostrou a força técnica capaz de conduzir o crescimento ordenado, de conduzir a normatização, de fazer com que esforços pudessem realmente ser traduzidos a favor da coletividade. E eu tive a satisfação de trabalhar com você, com a Evelise, com a Eliana, com a Gisele, já há alguns anos atrás, aí, pelo menos uns 20 anos, num momento em que um grupo de engenheiros e arquitetos tinha uma visão muito positiva de Brasília e tinha uma vontade muito grande de fazer as coisas por Brasília. E eu deixei de fazer parte desse grupo, fui para outra instituição, mas eu vejo que esse grupo continuou, esse grupo promoveu mudanças importantes, discutiu uma mudança na concepção, na condição intelectual do seu próprio órgão de trabalho, que é um fato único às vezes, e conseguiu trazer para Brasília alguns marcos muito importantes. Eu entendo também que essa homenagem ela tem algumas características importantes do ponto de vista do seu papel peculiar. Eu já disse do papel do funcionário público, tantos que estão aqui presentes. Eu acho que o papel da mulher também é importante, porque a mulher ela tem uma capacidade de compreensão e de solidariedade que muitas vezes eu acho que excede a capacidade do homem. Aliás, alguns cientistas dizem até que a mulher é mais completa do que o homem, né? Os cientistas ingleses já chegaram a essa conclusão, porque as substâncias que reforçam a musculatura são as mesmas que reforçam o papel do cérebro, né? Então, a musculatura no homem vem para um lugar e para a mulher só pode ter ido mesmo para o cérebro, para a capacidade que ela tem de compreender, de articular, de promover o bem comum, de promover a solidariedade. E eu acho que isso, para quem convive há muitos anos no serviço público, nós sabemos a dificuldade que é passar ao longo de governos, ao longo de gerações de técnicos, como disse aqui o secretário Rony, educando quantos técnicos tiveram a oportunidade de ser educados pela convivência com você, pela convivência com a Evelise, com a Diana, convivência de um grupo que acreditava numa condição de promover o bem comum. Então, eu acho que esse papel da mulher também é um papel que eu acho que tem que ser ressaltado e tem que ser valorizado. Esse compromisso com o conjunto, ele também é um compromisso que vem da formação do arquiteto, né? O arquiteto ele tem uma preocupação com a cidade, com o conjunto, pela formação profissional. E essa formação, ela se pauta, muitas vezes, por uma preocupação com a questão da cidadania. A cidadania é o desenvolvimento de ações e de promoções que visem o bem comum, não o bem de um determinado grupo, de um determinado político, de um determinado setor ou uma parcela, mas o bem comum. E a cidadania é uma das bases do entendimento e do compromisso ético, que é um fator muito importante para a entidade que eu presido hoje, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e que se sente, Glória, assim, muito honrado em estar aqui participando e vendo mais um arquiteto. Já tivemos aqui um engenheiro, tivemos agrônomos, tivemos tantos outros, mais um profissional do sistema, recebendo uma homenagem dessa cidade, uma escolha muito importante para nós. Então, essa possibilidade de ter o seu papel aqui como servidora, como mulher, como arquiteta, ela faz e dá um exemplo daquilo que Lúcio Costa uma vez escreveu, da importância do arquiteto que faz o dia a dia. Nós temos os arquitetos dos grandes gestos, das grandes obras, temos os arquitetos que se dedicam à construção, mas nós temos aquele arquiteto que se dedica a fazer o acompanhamento, a trabalhar, a discutir, a promover, e esse é um papel
na sua pessoa, que eu gostaria também de cumprimentar todos aqueles que são servidores públicos e que se dedicam a esse conjunto de atividades. Então, eu comecei a falar porque me esqueci até de cumprimentar a secretária Dulce Tanura, minha amiga Diana, meu amigo Gastal, a secretária Ivelise, mas eu gostaria muito que você entendesse que eu também me sinto muito feliz de estar aqui, né, podendo trazer para você um pouco desse sentimento de satisfação com essa homenagem que é prestada para você. E eu acho que o grupo dos cidadãos honorários, eles sabem que essa homenagem prestada a você, ela não torna esse grupo simplesmente maior, ela torna muito melhor esse grupo com a sua presença. Parabéns, muito obrigado. Eu passaria agora a palavra à doutora Diana Mota Meirelles, nossa secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Muito boa noite a todos. Eu queria pedir desculpas por ter chegado um pouco atrasada, mas foi ali a minha vontade. Para mim, todos os dias é dia de homenagear Glória Rincon. Eu gostaria de dizer aqui, Glória, que estão presentes as pessoas que você mais ama, não é verdade? Está aqui o Davi, está aqui o Zé, está aqui o Guilherme, a sua mãe, suas irmãs, seus amigos queridos, o Hélio, um grande companheiro que trabalha com você há muitos anos. Quero dizer para você que eu aprendi, nesse 1 ano e 3 meses que estou na secretaria, né, a descobrir uma grande companheira e parceira de trabalho. Eu digo isso do fundo da minha alma e você sabe disso. Eu acho que pessoas como você, éticas como você, sinceras como você e leais como você, são uma raridade na vida, especialmente em ambientes de trabalho que temos que superar tantas dificuldades e desafios. Eu queria dizer que aprendi, nesse 1 ano e 3 meses que estou trabalhando com você, não é, a ver uma parceira, digamos assim, como você sabe muito bem, de todas as horas ali na secretaria, não é, tentando que responder a demandas e a situações muito delicadas, que faz parte do setor público, isso faz parte das pessoas que, digamos assim, optaram, né, por essa vida pública, né. Quero dizer ainda que a dedicação que você apresentou durante todos esses anos ao GDF, ao setor público, orgulha o Distrito Federal. Eu digo isso como funcionária pública que sou, eu estou dizendo isso com toda a minha sinceridade, porque é tudo isso que precisamos no Brasil hoje. No Brasil, nós precisamos de pessoas éticas, de pessoas leais, de pessoas trabalhadoras e de pessoas sinceras e competentes como você. Eu acho que você orgulha o setor público do Distrito Federal, você orgulha o Distrito Federal e, por isso mesmo, você é uma das pessoas mais merecedoras desse título. Eu digo isso do fundo da minha alma e transmito também todo o carinho da minha família, que não pôde estar aqui hoje, não é? E queria também dar um abraço a toda a sua família querida que está aí, aos seus queridos companheiros e parceiros, pessoas que você ama profundamente, e, ao mesmo tempo, cumprimentar a deputada Ivelise Long por essa iniciativa maravilhosa que teve em homenagear uma companheira de trabalho tão leal e tão querida como é Glória Rincon. Queria ainda cumprimentar meus colegas da secretaria que estão homenageando também com a sua presença a você, a todos os colegas aqui, e também a nossa querida colega, a doutora Dulce Tanuri, tá certo? Ao querido colega do CREA, Alberto Faria, também ao presidente do IFAM, que no caso o GDF, no caso o querido Alfredo Gastal, meu querido amigo, ao Roneneme, que teve que sair, e dizer para vocês que homenagens como essa necessitam mesmo serem bastante difundidas e divulgadas. E seus predicados, Glória, você pode acreditar, são únicos, porque você orgulha o Distrito Federal. Muito obrigada.
Queria também registrar a presença do doutor André Mota, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, Márcio Edivandro, que está conosco. Saudar também de uma forma muito especial a nossa querida Aparecida. Viu, Cida? Eu gostaria de passar a palavra agora a um grande amigo de Glória, pessoa que ela nutre um carinho muito especial e que nós que somos amigos dela sempre escutamos muito ela falar dessa convivência tão bonita que ela sempre tem com essas pessoas. Ele gostaria de dirigir a elas algumas palavras. Eu gostaria de chamar aqui nosso prezado amigo Rui Jorge Caldas Pereira. Senhora presidente da Comissão de Assuntos Fundiários e autora da proposta de outorga do título de cidadã honorária de Brasília, doutora Ivelisse Long, senhora secretária de Estado de Desenvolvimento Urbano, Diana Meirelles da Mota, senhor secretário de Estado de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal, já se apresentou agora, doutor Rony Nemer, senhora secretária de Assuntos Sindicais do Distrito Federal, Dulce Tanuri, senhor presidente do CREA Distrito Federal, Alberto de Faria, senhor superintendente do IFAM, Alfredo Gastal. O problema de se falar depois de tanta gente que sabe bem o que está dizendo é que acabaram por dizer tudo aquilo que eu já tinha pensado, tudo aquilo que eu pretendia, tudo aquilo que eu tinha preparado. A honraria com que Glória é hoje distinguida, esse título de cidadã honorária de Brasília, outorgado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, não poderia ser mais apropriada. Posso afirmar com tranquilidade, porque há quase 4 décadas, minha família e eu desfrutamos da convivência e da amizade da Glória. Ela é uma dessas pessoas raras, pela retidão de caráter, desprendimento, generosidade. Profissional de enorme competência, entrega-se ao trabalho e aos interesses de Brasília sem medir esforços ou sacrifícios, frequentemente em detrimento do próprio lazer e dos seus próprios interesses. A carreira brilhante e os elevados cargos que tem exercido na administração pública jamais lhe subiram à cabeça, nunca tendo afetado a simplicidade e a espontaneidade que sempre a caracterizaram. E seu profissionalismo e amor pela cidade, inclusive, já lhe valeram algumas injustiças, que, no entanto, não valem a pena ser mencionadas, porque são coisas do passado. A dedicação ao trabalho, entretanto, não a leva a descurar-se da família. Mãe amorosa, filha exemplar, cuida dos seus como o bem mais precioso. Glória, além disso, é uma dessas amigas que qualquer um gostaria de ter. Fiel e leal, como poucos, ela está sempre disposta a dar apoio nas horas mais difíceis. É muito fácil ser amigo nos bons momentos, nos momentos de alegria. Raro é aquele amigo capaz de nos acompanhar e apoiar nas horas mais amargas, nos maus momentos, e Glória é desse tipo de amigo. Nas horas difíceis, ela está sempre dando o apoio que nós precisamos. Não me lembro de nunca ter ouvido da Glória uma palavra mais ríspida, de ter tido alguma rusga, ainda aquelas pequenas rusgas que até temperam as amizades muito grandes.
Em suma, eu sempre pensei que Glória é uma pessoa dessa de se guardar debaixo de 7 chaves no lado esquerdo do peito. Só que para isso ele precisava ter 2 corações. Um só não seria bastante. Ela deve sentir-se honrada com a outorga desse título, muito merecido, e, na verdade, ela honra a cidade, porque qualquer cidade há de ser honrada por possuir um cidadão como ela. De forma que eu dou os parabéns à Glória e um beijo carinhoso, que ela merece mais do que ninguém. Eu gostaria de chamar aqui a doutora Eliana para vir até aqui e nós, junto com Glória, fazermos também uma homenagem a uma pessoa que é muito especial para a Glória. E que se hoje ela está aqui recebendo esse título, com certeza é por tudo aquilo que essa pessoa ensinou a ela até hoje. Eu queria que a dona Badia viesse aqui para receber essas flores. Bem, Glorinha, agora é com você. Eu gostaria de muito prazer passar a palavra à nossa homenageada, Maria da Glória Rincon Ferreira. Eu estava ali falando que meu coração não bate, não, ele treme. A excelentíssima senhora presidente dessa sessão, na pessoa de qual eu saúdo os parlamentares, mesmo não estão presentes, mas dessa casa, que é o símbolo da democracia do país. Senhora deputada Ivelisse Long, agradeço a outorga do título que hoje me concede de cidadã honorária de Brasília. Queria cumprimentar aqui a minha querida secretária, Diana Mota Meirelles, no nome de qual saúdo todos os demais secretários aqui presentes, a secretária Dulce Tanuri, e que me honram aqui com a presença. Os nossos subsecretários, o Danilo, a Gisele, o Hamilton, Ana Lúcia, e gostaria de estender também
esse cumprimento à mesa, ao deputado Roner, que teve de se ausentar, ao presidente do CREA, o Alberto Farias, ao superintendente do IFAM, que muito me honra também, os dois aqui. Muito obrigada. Ao meu querido Rui, que veio aqui dizer as lindas palavras. Ao administrador de Brasília, o Cleiton Aguiar, também autor, né, e título como o meu. A Rosemary Pimentel, secretária adjunta da Secretaria de Estado de Articulação de Assuntos Urbanísticos e Ambientais. A Graciana Lobo, que eu tive a grata informação de saber que o pai dela é afilhado do meu pai. Isso foi uma alegria muito grande, poder saber disso. Roberto Marazzi, o amigo, presidente das organizações das cooperativas, muito obrigada. O Ronildo, que é o presidente dos sindicatos dos engenheiros. E olhando aqui, eu vejo tantos amigos, cada um do seu jeito, da sua forma, que me deixa emocionada. E eu queria pedir permissão à senhora presidente para saudar aqui a minha mãe, a professora Maria Badia Rincon Ferreira, e por intermédio dela, saudo os meus esteios, os meus dois irmãos aqui presentes, a Eliane e o Zé. E aqui os demais presentes familiares, os primos que brindam comigo esse momento tão especial. Queria saudar todos os pirizinos aqui presentes. É uma alegria. Esse título não é só meu, eu sempre falo. E eu fico orgulhosa de ser portadora dele para Pires do Rio. A Guilhermo, meu filho, que tantas alegrias me traz, enriquecendo minha vida com suas conquistas constantes. A Aparecida, que está ali quietinha no fundo, irmã pelo vínculo do coração, dos tempos de Pires do Rio, que tanto me ajudou na criação do Guilhermo, nos momentos em que o trabalho não me dava trégua. Obrigada, Cida. A Davi, que reveste de alegria os meus dias, de forma compreensiva e amiga. A Maria Helena, o Dalmo, a Lerce, a Tereza, os primeiros amigos da UNB, e que, pelo tempo e carinho, tornaram-se irmãos, de uma família fraterna que não para de crescer, e que, se Deus quiser, nunca há de parar. Aos amigos aqui presentes, que engrandecem e enriquecem minha vida. Dentro deles, eu gostaria de citar aqueles que não mediram esforços para o sucesso desse evento. O Hélio, o Daniel Fortes, a Socorro, a Eliana Karma, o Gilberto e tantos outros que aqui também não puderam estar. Senhoras e senhores, o protocolo rege que as homenagens do homenageado deve se pautar em 3 momentos: reconhecer ser merecedor da homenagem, agradecê-la e manifestar o que fará com a mesma. Embora procurando ser breve, assim o farei. Quando soube que a deputada Evelise Long havia proposto o meu nome para receber essa homenagem de cidadã honorária do Distrito Federal, emocionei-me. Mas sabia que Evelise não queria apenas homenagear a arquiteta Maria da Glória, mas principalmente a arquiteta e urbanista.
De todas as homenagens que recebi, esta é a de maior expressão. Nasci em Anápolis, viu, Evelise? Mas fui criada em Pires do Rio. Portanto, na região geoeconômica de Brasília. Tinha apenas 10 anos quando a cidade foi inaugurada. E aqui vim várias vezes. Fui testemunha ocular das construções e traçados que configurava a nova capital da República. Ao concluir o ginásio e ter iniciado o magistério em Pires do Rio, segui o roteiro da maioria dos filhos da classe média de minha cidade. Fui para Goiânia. Apaixonada pelas artes plásticas, prestei vestibular e fui aprovada. Ao cursar 2 semestres, percebi que minha ambição profissional era mais profunda do que a estética. O lado social e o desejo de ter uma relação direta com as pessoas mais necessitadas batia de forma mais vigorosa. Mas o desejo também de ter uma profissão que ampliasse meus horizontes também era muito forte. Brasília começava a se consolidar, seguindo os princípios do movimento modernista. Era original no urbanismo e na arquitetura inovadora, concebidos como se fosse um único só elemento. A integração de trabalhos de 2 grandes mestres, como Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, despertava estranheza, ao mesmo tempo, curiosidade e fascínio. Assim, sem relutar, vim para a UNB, que era e é referência nacional em ensino. Na UNB, tive o privilégio de conviver com mestres brilhantes, como Galbinski, Coutinho, Paulo Zimbres, Fausto Nilo, Jaime Gulubov, entre outros. Enquanto realizava meu curso, fui vencendo as deficiências de 2º grau em ciências exatas, como cálculo, física e resistência de materiais. Isso aí, realmente, foi o que você falou. O Rui que é testemunho disso aí. Com os conhecimentos repassados pelos professores, livros e apostilas e demais meios que a minha bisbilhotice sadia alcançava e a vida me ofertava, fui sedimentando minha formação acadêmica. Mas a ausência de um conhecimento prático na profissão mexia comigo e, inquieta, busquei meu primeiro emprego. Consegui um estágio na então Góes Coabita e, mais tarde, na extinta X. Nessa ocasião, fiz concurso e fui aprovada como professora da Fundação Educacional do Distrito Federal, do que muito me envaideço. Concluído o curso de arquitetura em 76, o mercado me atraiu para a Prefeitura Municipal de Camaçari, na Bahia, onde implantava com vigor o polo petroquímico. A cidade de veraneio requeria de nós, profissionais, o zelo no exercício da profissão, em ter o planejamento urbano ajustado à vida dos moradores, em contraposição ao impacto do crescimento com a chegada dos trabalhadores, perseguindo a oportunidade melhor para suas vidas. Nesse ponto aí, eu acho que foi o primeiro impacto. O que é um urbanista numa cidade? Me lembro bem que, ao passar uma rua em uma das chácaras, Camaçari era muito urbanizada, muito bonita, muito grandes mangueiras centenárias, e numa das chácaras foi passar uma via. E o proprietário, hora que soube que a chácara dele ia ser dividida, aquela noite ele faleceu de desgosto. Então, esse é o cuidado sempre que a gente tem ao tratar a cidade, porque ela tem pessoas que gostam dela, valorizam, e a vida dela está ali.
Lá tive o prazer de ser gerente de projetos e de coordenar os estudos de revisão do primeiro plano diretor local. Consciente de que era preciso me aprofundar nos estudos, tive o apoio do prefeito Humberto Ellery para realizar na Universidade de Aria Lima, Peru, o curso de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional. Ao retornar à Bahia, tornei-me assessora de gabinete do prefeito. Doei 7 anos de toda a minha inteligência e esforço no trabalho. Mas percebi que era o momento de reconstruir também minhas relações de convívio afetivo e programei meu retorno a Brasília. Com apoio do engenheiro Jorge Moraes Jardim, então chefe da Casa Civil, e do governador José Ornelas, foi viabilizada a minha vinda. Logo em seguida, era contratada pela Nova Cap, embora grande parte de minha vida profissional tenha transcorrido na Secretaria de Obras e hoje na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Quando jovem, conheci uma simpática imigrante libanesa. Ela me encantava ao ler simultaneamente livros em árabe e francês. Certa vez, citou um provérbio do qual desconheço a autoria. Procure ser uma pessoa de valor, ao invés de ser uma pessoa de sucesso. Creio que persegui desde então esse objetivo. Em 1983, conheci Ivelisse Long, que havia ingressado no governo do Distrito Federal por concurso público. E, como eu, havia se graduado na Universidade de Brasília. Foi um caso típico de relações profissionais que se consolidaram em amizade, pura e sincera. A vida deu-me muitos mestres. De meu pai, Pedro Duca, herdei a persistência na pesquisa e no conhecimento sólido. De minha mãe, Abadia, a criatividade, que é o ato de trabalhar e de conceber. Para mim, uma das principais realizações do ser humano. Da equipe técnica que conheci quando aqui retornei, marcaram-me os conhecimentos adquiridos no meu primeiro grupo de trabalho, dentro do qual eu poderia destacar a Cecília Malaguti, a Denise Prudente, o Simval Coutinho, o Adilson, a Liliana, Tânia Mara, Márcia. Era um grupo bem pequenininho que trabalhava com Taguatinga e Ceilândia, mas ali foi o meu primeiro núcleo. E outros que depois foram se somando nas minhas andanças por tantas áreas de conhecimento e de trabalho. Com todos, aprendi um pouco. Com Ivelisse, aprendi o valor de discutir e empreender. Reconheço e agradeço as vezes em que hoje a deputada Ivelisse Long instigou e desafiou o meu raciocínio sobre os mais variados temas. Integrei sua equipe em trabalhos como o premiado Programa de Assentamento Habitacional, primeiro Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, criação do Instituto de Planejamento do Distrito Federal, criação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Política Habitacional do Distrito Federal. E foram esses trabalhos, Ivelisse, que creio que deram suporte para a sua proposição quanto ao título que eu recebo de cidadã honorária. Agradeço, mas considero como um reconhecimento à minha família, que me deu solidez para enfrentar a luta diária, ao UNB, que me deu a base acadêmica, aos colegas de trabalho e às equipes que tive o privilégio de liderar
ou simplesmente de participar. Não poderia de citar aqui os secretários que acreditaram no meu trabalho e me integraram aos 3 pilares do serviço público: o técnico, o social e o administrativo. Podendo citar, se não equivoco, esqueço algum. José Carlos Melo, Vanderlei Jalim, Júlio Rangel, Nilton de Castro, Carlos Magalhães, José Roberto Arruda, Hermes de Paula, Paulo Bica, Luiz Felipe Torelli, Ivelise Long e Diana da Mota Meirelles. No início da minha fala, afirmei que essa é a maior honraria que já recebi. Ela é o coroamento de minhas atividades. Não escrevi livros, não sou expoente de academia, mas creio, sem nenhuma arrogância, poder dizer que conheço o Distrito Federal. E a todo momento sou desafiada a ser criativa e a buscar contornos e soluções para uma cidade que cresce e que não pode perder o seu ponto de referência, criado com sabedoria singular por Lúcio Costa. Tudo isso, somando a experiência de ter vivido no Distrito Federal por mais de 23 anos, me dá autoria de afirmar e até reverenciar o zelo do governador Roriz em não se afastar do que determinava Lúcio Costa e em estar construindo em ritmo acelerado, em ritmo JK. Sempre me emocionei ao ver os operários trabalhando 24 horas na construção do Centro Cultural de Brasília, do Centro de Convenções, dos viadutos de Corumbá 4 e tantas outras obras que o governador, de forma incansável, presenteia à população e ao visitante do Distrito Federal. Brasília, hoje, ocupa o primeiro lugar do país em qualidade de vida, seguida por Vitória e Curitiba. Os dados da pesquisa foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas em 27 de outubro próximo passado. É incontestável que o desenvolvimento do Distrito Federal tem de obedecer ao compromisso de ser patrimônio cultural da humanidade e de ser polo de crescimento regional e também modelo de administração nacional. Nesse processo, gostaria de citar o deputado Tadeu Filipelli, que é incansável na direção de obras que venha readaptar o Distrito Federal. O secretário Rony, a deputada Ivelise, que tanto contribuiu, e hoje a secretária Diana, que dirige com brilhantismo o trabalho da secretaria. E o quadro de arquitetos e técnicos do Distrito Federal, que tem muito contribuído por esse trabalho. A essa linhagem de pessoas empreendedoras tenho imenso orgulho de pertencer. O título de cidadã honorária de Brasília jamais será uma fotografia na parede, parafraseando Drummond de Andrade. Ele será mais que um documento. Me apontará o dever de estar sempre atenta ao seu desenvolvimento, aos seus desdobramentos, que resulta na necessidade dioturna de estarmos atualizados e o dever cívico em defesa de um Distrito Federal cada vez melhor e que seja cada vez melhor. Muito obrigada a todos, meus queridos amigos.
Eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar a nossa homenageada, mas também sei que todos vocês também querem dar um abraço, que vocês estão vendo a gente o tempo todo dar nela aqui, né? Dar um beijo, dar um abraço apertado, eu sei que cada um de vocês também quer fazer o mesmo. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos que abrilhantaram essa sessão solene. Hoje aqui vieram demonstrar não só o carinho que tem pela Maria da Glória, mas muito mais, o reconhecimento que nós todos temos ao trabalho que ela tem desenvolvido e a pessoa humana que ela sempre tem mostrado e ensinado para que a gente possa melhorar a cada dia que passa. Então, agradeço a todos vocês, agradeço a todo o nosso cerimonial, agradeço aqui a nossa TV Distrital, aviso vocês que nós estamos todos ao vivo, gente. Estamos ao vivo, na tela, a cores, para que tudo fique bastante registrado. E, mais uma vez, dar boa noite a todos e agradecer pela presença e dizer mais uma vez, Glória, com certeza, hoje, esse quadro de pessoas que receberam o título de cidadão honorário de Brasília se enriquece bastante com a presença, com o seu nome estampado nele. Então, parabéns e que Deus ilumine a cada um de nós e declaro, então, encerrada a presente sessão. Muito obrigada.